chamou Abraão e ele disse: eis aqui, toma agora o seu filho Isaque, e a quem tanto ama, e segue para Moriá. E ofereça-o em holocausto em uma das montanhas que eu vou te mostrar. Já é a madrugada e antes do sol raiar, Abraão se preparava para caminhar. Pegou consigo o seu servo, o seu filho Isaque, e partiu. 3 dias se passavam e nada de chegar. Ninguém sabia onde era o lugar, mas Abraão ergueu os olhos e mirou em seguir. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Abraão estava entendendo que a sua fé Deus estava querendo provar. Deixou seu servo e pegou seu filho. Segura aqui pra mim. Deixando a promessa que os dois iriam retornar. Mais uma pergunta me comoveu, e Abraão quase não respondeu. Acredite, tudo está pronto, mas o cordeiro meu pai não está. E Abraão olhando disse: o cordeiro meu filho, Deus proverá. Deus proverá a minha casa, Deus proverá. Não vai me faltar nada, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Uma porta aberta, Deus proverá. E a vitória certa, Deus proverá. Deus proverá. Abraão ao castor o preparou, pegou seu filho Isaque e o amarrou. Quem sabe até duvidou, me diz: será que o seu filho não vai chegar? Quando Abraão ergueu o céu, uma voz bradou: Abraão, não mate o seu filho, pois agora eu sei que deve ao Senhor. Deus proverá. A bênção da sua casa, Deus proverá. Não vai lhe faltar nada, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. A vitória certa, Deus proverá. E a vitória certa, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Capítulo 51. Essa mensagem de hoje, meus amados, Deus me deu ela para essa ocasião. Amém, Jesus. Deus começou a ministrar no meu coração, livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2. E Deus começou a ministrar ela no meu coração. E vocês vão ver o que Deus vai falar com vocês nessa noite. Porque Deus não trouxe você aqui para você voltar como você veio. Quem vai até Jesus, volta com uma resposta. Se chegou enfermo, vai embora curado. Se chegou com semblante caído, vai sair alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é fiel. Todos acharam, amados? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só,
eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Vamos ler todos juntos agora. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Podemos se assentar em nome de Jesus. Meus amados que me escutam nessa noite, quando o profeta Isaías começou a profetizar, segundo a tradição, ele começou por cima, porque ele era sobrinho do rei Uzias. Então Isaías podia falar o que ele queria. Ele tinha a cobertura real, ninguém podia tocar em Isaías. Só que no capítulo 6, quando Isaías verdadeiramente foi chamado por Deus, aquela certa proteção acabou. Mas Isaías continuou fiel ao ministério dele. Porque como a pastora Gorete falou, tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Um dos homens que foram o pilar da minha fé, homens que eu sentei para ouvir e aprender, hoje estão falando por aí que Deus usa demônios para proteger eles. É o que nós temos visto. Homens que começaram bem, hoje estão vendendo a mensagem de Deus. Porque uma das coisas que eu oro sempre a Deus, não me deixa viver de venda de mensagem. Porque se eu quero subir no altar para dizer que Deus é Deus para me sustentar, eu não vou precisar vender a mensagem dele nem cobrar para pregar. Porque Ele conhece todas as minhas necessidades. Glória a Deus. E então Isaías se volta para o povo de Israel, que estava vivendo num tempo de apostasia, e fala para eles: olhem para Abraão, o vosso pai. Ele está falando num tom imperativo, ele está dando uma ordem. E essa ordem foi dada por Deus, porque o profeta nada mais, nada menos é do que o porta-voz de Deus nessa terra. Aleluia! E se Deus mandou que o povo de Israel olhasse para Abraão, é porque Abraão tem algo para ensinar para mim e para você. Porque Paulo, quando escreveu certas cartas, ele disse o seguinte: tudo que está escrito no Velho Testamento foi escrito para nosso proveito, para que nós copiemos as boas obras e temamos e não viemos a praticar o erro que os antepassados judeus praticaram e colheram o juízo de Deus. Hoje em dia nós vemos muitas igrejas crescendo na base de revelação, homens e mulheres correndo atrás de dons, quando na verdade deveriam estar correndo atrás do Deus que proveu o dom. E Abraão não correu atrás de dons. Abraão correu atrás de Deus, porque ele não chegou um profeta para ele e falou: vai para aquele lugar. O próprio Deus falou com ele. E é chegado um tempo, meus amados, onde o povo de Deus deve parar de seguir a qualquer voz, olhar para este livro, porque esse livro é isento de erros, e entender que a vontade de Deus para mim e para a sua vida está aqui. Deus pode até mesmo trazer uma direção, mas a regra de fé para o crente é a palavra de Deus. O que eu mais vejo hoje são pessoas dentro da igreja frustradas. E você pergunta: por que você está frustrado? Quando não é por mau testemunho de pastor que não tem compromisso com Deus, é por falsa profecia que nunca se cumpre. Pessoas que se casaram porque falaram: aquele ali é o teu escolhido. E aí, meu irmão, casou, hoje está comendo o pão que o diabo amassou com o rabo. Deus é culpado? Não. Porque se o crente, ao invés de correr atrás de profecia, ele gastasse tempo lendo a Bíblia, o Espírito Santo ia usar a Bíblia para desmascarar toda a falsa profecia que viesse para ele. E Abraão foi um homem que ouviu a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, ele não temeu caminhar nessa palavra.
Porque a verdadeira fé é aquilo que me leva a crer no que Deus me falou. Quando ele abandonou Ur dos Caldeus e caminhou, ele começou ali a ter uma fé sadia. Abraão não ficava correndo de um lado para o outro. Abraão chegava no lugar e a primeira coisa que ele fazia, ele construía um altar. E o crente, ele tem que entender que aonde ele estiver, seja no Rio Grande do Sul, ou seja lá no Ceará, crente sem altar é crente sem a direção de Deus. Não existe direção de Deus para quem não tem altar. Porque crente que não tem altar, meu irmão, nunca conheceu Deus. Porque nós servimos um Deus que exige que eu e você oferecemos os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E esse é o verdadeiro culto racional. É quando se renova a mente, para de pensar como o mundo pensa e passa-se a pensar como Deus pensa. E o primeiro altar de Abraão foi numa planície chamada Siquém. Está lá no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 7. E Deus então começou a falar comigo: cada altar que Abraão fez, você vai pesquisar o nome e eu vou começar a revelar verdades que você vai falar para aquele povo no Rio Grande do Sul. Glória a Deus. E eu vou trazer as pessoas que eu escolhi, vou trazer para ele direções. E eles vão caminhar na direção que eu vou dar. E o que eu fiz com Abraão, eu vou fazer com ele. Glória a Deus. A planície de Siquém, ela ficava na junção de estradas importantes. De um lado dessa planície ficava um monte chamado Monte Gerizim. Do outro lado da planície, outro monte chamado Monte Ebal. Nessa planície, Abraão ergue um altar e oferece ali o seu sacrifício a Deus, aonde ele está começando uma jornada. A palavra Siquém simboliza ombro. Então a primeira coisa que Deus tem para falar para o crente é que a responsabilidade entre a bênção e a maldição, entre a prosperidade e a derrota, está sobre os ombros de cada crente. Assim como você tem dois ombros, existiam dois ombros na planície. E Moisés falou: 6 filhos de Israel de um lado profetizando bênçãos, 6 filhos de Israel do outro lado profetizando as maldições. E falou: se vocês obedecerem, serão abençoados. Se não obedecerem, não serão abençoados. O que eu aprendo com isso? A minha bênção não depende de pastor Kleber, não depende de pastora Gorete, não depende de pastor Bruno, depende da minha e da sua obediência, da verdadeira dedicação a Deus, da verdadeira entrega. Porque quem não faz isso, não adianta ficar chorando por leite derramado. Abraão então aprende isso. Deus leva ele para um segundo local. Porque Deus nunca nos chama para ficar estacionado. Quando você pensa que você chegou aonde Deus queria, Deus fala: ih, os meus planos são muito mais altos que o seu. Glória a Deus. O que você sonhou é pequeno, porque eu sonhei para você. Por isso que ele falou para Israel: se vocês conhecessem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção. Israel insistia em caminhar com o coração duro. Por isso eles entraram na terra e foram arrancados dela. Deus então faz diferente com Abraão. Abraão vai para uma montanha, um monte, e do lado desse monte está Betel. Do outro lado deste monte está a cidade de Ai. Betel, como todos sabemos, é o local de encontro com Deus. Foi onde Jacó conheceu Deus face a face. Ai simboliza ruína. Abraão não está mais numa planície, porque todo mundo começa na planície, se começa por baixo. E quando se caminha na obediência,
se toma conhecimento da bênção e da maldição, você é exaltado até o monte. E aí você passa a entender que a aliança com Deus te faz encontrar com Deus face a face. A aliança com Ai se transforma em ruína. A desobediência só te conduz à perdição. Nesse altar, Abraão passa pela primeira prova. Porque eu não vi até hoje esse crente que foi crente direito e não enfrentou lutas. Anda se pregando por aí um evangelho da autopromoção, um evangelho onde você vai sempre sorrir, onde lágrimas não vão descer dos seus olhos e molhar a tua face. Mas eu não vejo ninguém que resolveu servir a Deus e andar em honestidade diante de Deus que não foi afrontado pelo inferno. E a primeira coisa que aconteceu com Abraão, ele enfrentou a fome na terra naquela época. Em meio à fome, Abraão se esquece do altar da planície de Siquém e toma a primeira atitude errada da sua vida. Vou morar no Egito. Vou morar onde tem idolatria. Vou morar onde tem tudo aquilo que não presta. Ele não voltou para Ur dos Caldeus, mas ele desceu para o Egito. Porque o Egito é sempre descida. Tem muita gente que está indo para o Egito achando que está se levantando, mas na verdade está descendo cada vez mais. E na hora que acordar, vai estar igual a Abraão. Porque você sabe o que aconteceu com Abraão? O faraó tomou a esposa dele. Quantas pessoas não resolvem desobedecer a Deus e têm suas famílias destruídas? Passam pela ruína, enfrentam tribulação, caçam problema para a cabeça. Aí depois chega para Deus e fala: por que isso está acontecendo? E Deus vai falar: porque você escolheu o Egito para morar. Deus não mandou Abraão descer para o Egito. Abraão foi para o Egito porque ele quis ir para o Egito. Assim como Deus nunca vai mandar ninguém ir para o pecado. Tem profecia aí que fala: é aquele ali. Eu já vi gente, eu já vi cada coisa. Eu já vi profecia bem assim: o camarada está 15 anos com a mulher, não quer casar. Aí briga, separa, a irmã está firme na igreja. Não, continua porque Deus vai salvar ele. Deus vai mandar alguém ficar em fornicação, irmãos? Que profecia é essa? É as besteiras que a gente escuta. Se não se conhece Bíblia, isso se passa como a verdade de Deus. Como se Deus... Aí eu virei para a irmã e falei: vem cá, minha irmã, só uma pergunta. A senhora acabou de falar para mim que tem uma filha de 17 anos e ela é muito bonita, não é? Ela falou: é, irmão. E agora a senhora me diz o seguinte: essa vida desgraçada que a senhora levou esses anos todos, quer ela para tua filha? Não. Ah, a senhora que é pecadora não quer o mal para tua filha. Deus que é santo quer o mal para você. Não, Deus quer o melhor para mim e para você. Amém. Deus nunca planejou Egito para ninguém, não. Deus nunca planejou casamento destruído. É igual a história: ah, Deus vai destruir um casamento se não for da vontade de Deus. Se Deus destruísse casamento, irmão, o primeiro casamento que ele teria destruído era o de Acabe e Jezabel, porque aquele casamento fazia Israel pecar. Quem destrói casamento é o diabo, e o diabo não destrói o reino dele. Então por que ele ia querer destruir Acabe e Jezabel? Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo, irmão. Deus não destrói, Deus constrói. Deus quer que o marido que não respeita a mulher se converta, quer que a mulher que respeita o marido que não respeita o marido se converta também, porque Deus não tem prazer no divórcio. Está escrito no profeta Malaquias. Casamento destrói por causa da dureza de coração, como ensinou Jesus Cristo. Que não se tem entendimento. É mais fácil bater de frente do que se humilhar. Ser arrogante é muito mais fácil do que ser humilde. Seguir a carne é muito mais fácil do que se humilhar. Trazer a humildade do Espírito para a minha vida. E no Egito, essas coisas imperam. No Egito, quem manda é Faraó. No Egito é lugar de fazer tijolo para o inimigo. O Egito é lugar onde você constrói para os outros. Você não constrói nada para você.
Abraão então faz igual o filho pródigo. Se você entrar na história, você vai ver que ele não voltou lá para Siquém, não. Ele voltou lá para aquele monte entre Betel e Ai. Sabe por quê? Porque a palavra nos diz: lembra de aonde tens caído. Volta à prática das primeiras obras e te arrepende. Abraão voltou aonde ele tinha errado, aonde ele tinha fugido da fome, porque a fome fala da vontade da carne, e ele não quis crucificar a carne dele. Ele quis ficar onde era mais fácil, aonde tinha socorro de Faraó. Toda vez que eu faço isso, eu tenho que voltar lá onde eu errei. Verdade, Jesus. E não adianta, meus amados. Não adianta querer tampar sol com peneira, não. Sol não se tampa com peneira. Deus até manda nuvem para te cobrir no deserto, para o sol não te queimar. Mas aí a ação dele, ele só faz isso com quem está na obediência, com quem está aceitando a direção do Moisés que ele levantou. Amém. Nuvem para cobrir no sol é só para quem obedece Moisés. Oh, glória. Aleluia, Jesus amado. Não tem nuvem para cobrir rebelde. Para rebelde é a terra abrindo e engolindo. É isso que sobrou para quem não obedece. E não tem meio termo. E muitas vezes a gente acha: mas Deus tem que fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí, quebra a cara. Verdade, Jesus de Nazaré. É dessa maneira, amados. Quando Abraão volta para o altar, aonde ele tinha abandonado, aí Deus levou ele para o terceiro altar. Porque Deus, tem muita gente ensinando: vai ter que começar do zero. Não, meu irmão. Você vai ter que começar com aquilo que sobrou. É pouco que sobrou, mas já serve para começar. Se sobrou só a alma, só a respiração, dá glória a Deus. Porque Abraão, sendo ele só, Deus chamou ele, abençoou, se multiplicou, cresceu, prosperou. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Quando ele voltou atrás, Deus então levou ele para conhecer o terceiro altar. E o terceiro altar é bênção, irmão. Aleluia, Senhor Jesus. O terceiro altar, ele foi em Hebrom. E Hebrom simboliza aliança com Deus. Aleluia, Senhor. E não tem como ter aliança com Deus sem ter rejeitado os pratos do inimigo. Não tem como ser aprovado sem ser provado antes. Primeiro ele esteve entre dois montes, simbolizando as bênçãos e as maldições. Depois ele esteve entre duas cidades: ou eu habito com Deus, tendo encontro com Ele, ou eu habito na ruína, em Ai. Aí ele foi para Hebrom. Agora, Abraão, você é meu. E ali então Deus começa a falar: agora você percorre toda a terra. Rodeia. E agora você vai conhecer tudo aquilo que eu tenho para você. Por isso que Paulo falou que nós devemos entender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento das bênçãos de Cristo para mim e para você. Aleluia, Senhor. Quando nós entramos na comunhão com Deus, nós passamos a conhecer quem verdadeiramente é Jesus e tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente. É aonde, meus amados, Abraão também enfrentou a segunda prova. E você sabe por que ele enfrentou essa segunda prova? Consequência dos pecados do passado. E muitas vezes o perdão acontece, mas as consequências continuam. Deus falou o que para Abraão? Lá quando ele chamou ele: sai da tua terra e do meio da tua parentela. E por que ele levou Ló? Ele não obedeceu. Ele tinha que ter deixado Ló. Mas não. Abraão, não, Ló vai comigo. O que aconteceu?
teve que gerar toda uma contenda. E somente depois que ele se apartou de Ló foi que Deus mostrou para ele, começou a mostrar e falar com ele o que realmente era o mistério entre os dois. Sabe por quê? Enquanto não existe 100% de obediência e de fidelidade, não existe 100% de espiritualidade, e somente na espiritualidade você vai conseguir enxergar o que Deus quer e tem para você. Aleluia, Senhor. Não tem meio termo. Mas aí o que acontece? Vou levar Ló. Ló se separa, bate o olho lá na Sodoma, na Gomorra e desce. Houve uma guerra, Ló é levado preso, saqueado. Além de perder tudo que tinha, virou escravo. Verdade, Jesus. O que aconteceu? Abraão teve que enfrentar guerra por causa dele. Tem muitas vezes que o passado traz guerras para nossas vidas, irmãos. É um casamento inconsequente do passado que atrapalha o segundo casamento. É tribulação, angústia. Porque muitas vezes você vem para Jesus e não recebe a cura quando vem para Jesus, não. E não recebe porque não crê, porque ele já curou. A Bíblia diz que ele já tomou. E se ele não tomou, ele também não perdoou. Porque o mesmo verbo usado para dizer que ele perdoou os meus pecados, diz que ele também curou as minhas enfermidades. Então a cura já aconteceu. Só que você está preferindo acreditar nos sintomas do que acreditar no que Deus falou. Aleluia, Senhor. Tudo já foi feito. Amém. Por isso que nós temos que conhecer a largura, a profundidade e a altura de Cristo. Porque o dia que conhecemos a palavra de Deus, o diabo deixa de ter espaço na nossa vida. Porque quando a palavra toma conta de mim e de você, a palavra é Cristo, irmão. Cristo é a palavra que se fez carne. Você quer saber o que é a Bíblia? É Jesus andando. Quem tocava em Jesus era curado. Amém. Quem toca na palavra é curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem olhava para Jesus, via Deus. Quem olha para a palavra, é Deus. Quem conhece a palavra, conhece Deus. Aleluia. E aí o diabo não quer que você leia a Bíblia, porque ele não quer que você conheça Deus. Quantos vão passar a ler a Bíblia a partir de hoje? Aleluia, Jesus. Amado. Obrigado, Jesus. Pela tua graça. É verdade, irmão. E nesse terceiro altar, ele passa pela luta, mas ele vê que Deus é com ele. Porque se você for analisar um fato, meu irmão, você vê lá 4 reis brigando contra 5. Aí você pensa 4 exércitos contra 5 exércitos. Um deles perde e leva todo mundo cativo. Aí Abraão me cata 318 homens. Irmão, ele só tinha 18 homens a mais do que Gideão. E a Bíblia diz que ele foi lá, venceu e tomou tudo de volta. E aí você me vem com essa cara triste para a igreja dizer que você está sofrendo, tendo o mesmo Deus que Abraão tinha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai ficar aceitando até quando certas coisas na tua vida, quando somente uma coisa basta? Você tem o nome de Jesus para usar, para mandar o mal embora. Você tem a palavra para confessar, e a palavra, quando ela vai, ela não volta vazia, porque Deus vela sobre ela para que ela se cumpra. Aleluia. E você vem para a igreja triste, porque acabou o bujão de gás. É, irmão. É para rir mesmo. O negócio não é brinquedo, não. O crente sofre, irmão, porque não lê Bíblia. Quando você começa a ver o que Deus fez na vida desses homens, você entende que o que Ele fez por eles, Ele faz por você. Porque Ele não ama mais aqueles homens do que Ele ama você. Porque esses homens aqui, Jesus ainda não tinha morrido por eles, não. E Deus deu o único filho que Ele tinha para sangrar até a morte. Aleluia. Obrigado. E a Bíblia diz que Deus se agradou de fazer isso por amor a mim e a você. E a Bíblia continua dizendo que com Cristo Ele já me deu todas
todas as coisas. E aí vem um demôniozinho qualquer, sopra no teu ouvido que você é um coitadinho, que você não pode, que você não vai conseguir, e você fala, é mesmo, né? É verdade, esse problema tá feio, ó. A crise do Brasil, nossa, eu tô perdido. Irmão, Abraão prosperou no deserto. 2.700.000 pessoas no deserto. Deus não deixou faltar roupa. Roupa não envelheceu, roupa não rasgou, roupa cresceu junto com o corpo. E você está achando que é difícil Deus cuidar de você em Torres? Pelo amor de Deus, meu irmão, joga essa incredulidade fora hoje e veste a roupa da fé. Aleluia. Deus é Deus. Quando Deus dá a vitória a Abraão, ele chega para Abraão, depois que Abraão é abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque simboliza Cristo. Quando a bênção de Cristo vem na aliança, amém? Porque Cristo representa a nova aliança. Deus promete um filho a Abraão. Ô, glória! Mas Deus não só promete um filho a Abraão. Porque não era somente de um filho que Abraão precisava. Filho não muda a história de ninguém. Filho é um detalhe. Um detalhe bom. Mas diante do que Deus tem, é um detalhe. Amém? O que Deus fez de mais lindo, falou, a partir de hoje não se chamará mais Abrão. Aí eu fui pesquisar o porquê de Abrão. A palavra Abrão significa meu pai é exaltado. Eu falei, mas esse nome também glorificava a Deus. Aí o Espírito Santo falou, procura o significado do nome do pai de Abraão. Ter-a no hebraico é Deus Lua é meu amigo. Então, resumindo, meu pai é exaltado e o nome do meu pai é Deus Lua é meu amigo. Deus estava ali arrancando de Abraão tudo aquilo que ainda tinha do mundo da idolatria da Mesopotâmia antiga. Sabe o que isso simboliza? Aquele resquício do velho homem tem que acabar. Tem que haver uma mudança de identidade. É importante que você morra para que Cristo viva em você. Porque a partir do momento em que Cristo verdadeiramente viver em você, você vai deixar de ser Abrão para se chamar Abraão. Você vai sair do plano natural dessa terra para entrar no plano de Deus, que é fazer parte de uma descendência numerosa como o pó da terra. É ser pai de multidão de nações, porque Deus não chama crente para sentar no banco. Deus chama no crente para ser discipulado e depois fazer discípulos. Amém, Senhor Jesus. Esse é o propósito. Ah, mas eu não tenho. Não tem porque não buscou. Porque a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Se não tem, é porque não pediu. Porque Deus não nega nada, principalmente quando você pede para fazer com que o reino cresça. Pediu, recebeu. Ah, mas eu queria ter tal dom. O dia que você parar de ficar no querer e passar a crer, e esse seu crer foi igual o crer de Abraão, porque Abraão demonstrava que ele cria, levantando o altar para Deus, e você parar de chorar e passar a construir altar para Deus, tudo que a palavra diz que você é e pode, você vai ver acontecer diante dos seus olhos. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Quando ele muda o nome de Abrão para Abraão, então Abraão vai para o quarto altar. O quarto altar foi em Berseba, no lugar chamado Poço do Juramento. Abraão então ficou peregrino durante o período de luta.
ele ficou peregrino? Ele ficou peregrino na terra do inimigo. Porque ele estava na terra dos filisteus. Abimeleque era filisteu. Abraão, então, passa pela terceira prova. Porque quando ele chegou nessa terra, parece que ele não tinha aprendido a primeira vez, né? Ele teve que ir de novo para a terra do inimigo. Mas na terra do inimigo, Abimeleque manda buscar a esposa desse homem para ir de novo. Irmão, toda vez que você vai aonde Deus não te mandou ir, meter o nariz aonde Deus não te mandou meter o nariz, você vai sofrer percas. Porque você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. O diabo não brinca de ser diabo, e ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer carinho em crente, não, nem para abençoar crente, não. Igual estão pregando aí que se a igreja não puder, Deus usa até o diabo para fazer. Só se for ele, eu não. Eu ainda estou na doutrina apostólica, que o reino de Deus não tem comunhão com o reino das trevas, não tem comunhão entre Cristo e Belial. Eu estou vivendo na guerra. Eu aprendi essa fé, eu não tenho nada com o diabo, não. Não preciso dele para nada, porque se meu Deus precisar do diabo para fazer alguma coisa na minha vida, ele não é o Deus que ele fala na palavra. Amém? Amém. Então ele passa pela terceira prova, quando ele quase perdeu a esposa. Mas foi nessa terra que Isaac nasceu. Você sabe o que eu aprendo com isso? É que no momento de maior luta, é onde Deus escolhe me dar o Isaac que eu sonhei para me consolar. Aleluia, Senhor. Porque quando eu achar alguém sofrendo na terra do inimigo, igual eu estou, eu vou poder falar: o Deus que eu sirvo consola você no meio da angústia. Ele te levanta no meio da tribulação. Foi na terra do inimigo, aonde o inimigo fez o inimigo, onde Deus fez o inimigo que se curvar diante de Abraão. E Abimeleque então falou para ele: nós vemos que o teu Deus é com você em tudo que você faz. E agora eu vim aqui para pedir uma coisa: que você não use de falsidade comigo, e que você nunca amaldiçoe o meu povo. Quando Deus dá o Isaac, Ele te dá autoridade. Ele faz o seu nome ser respeitado como homem e como mulher de Deus. E aí você não precisa mais falar quem você é, porque as pessoas vão ver quem você é. E Deus geralmente faz isso nos lugares de tristeza e dor. Porque assim como hoje foi cantado, quem humilhou Mefibosete teve que ver ele sair de Lodebar numa carruagem real. O nosso Deus é assim. Aonde mais somos humilhados é aonde Ele mais opera milagres. Aleluia, Senhor. Porque quando nós nos calamos, o nosso Deus abre a boca em nosso favor. Então, nesse momento, Abraão faz um concerto com Abimeleque. E a palavra de Deus diz que ele fez o concerto com Abimeleque, plantou um bosque e fez um altar para Deus. Não, mas não está escrito altar, está dizendo que ele buscou ao Senhor, mas ninguém buscava ao Senhor sem altar naquela época. A primeira manifestação de onde havia uma consagração a Deus, se fazia um altar. Prova isso. Jacó acabou de despertar no travesseiro de pedra, ele erigiu uma coluna, deitou óleo e aquilo era um altar. Nem todo altar é para oferecer sacrifício, mas todo altar é para se invocar o Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Abraão então passa pelo quarto altar. E aí ele entra no quinto altar. E esse quinto altar é onde muitos crentes morrem na fé. O quinto altar é onde muita gente volta para trás.
Porque é no quinto altar que ele pede aquilo que é impossível. No quinto altar ele pede o Isaac. Aleluia, Jesus amado. Aquilo que eu mais amo. Aquilo que muitas vezes eu esperei 25 anos com Abraão para receber. Porque como foi falado hoje, as pessoas querem a promessa da noite para o dia. Quer ver Deus fazer da noite para o dia. Mas Jesus esperou 30 anos para ser batizado. Depois dos 30 anos e do batismo, ele passou pelo deserto 40 dias para ser provado. Tem crente que chega na igreja hoje, amanhã ele compra uma Bíblia pentecostal, daqui 10 dias ele é teólogo e não leu nem o Novo Testamento ainda. Já se acha no direito de debater com o pastor e com a pastora. Meu ponto de vista é assim. Tem que aprender a limpar banheiro primeiro, tirar poeira de cadeira. Eu sei o que eu passei. Uma vez eu cheguei em casa 3 horas da manhã, tinha limpado a igreja até aquele horário, feito vigília. Cheguei em casa e eu tinha que estar 6 horas da manhã na frente da igreja. O telefone fixo da minha casa tocou, era o meu pai na fé. E ele falou: estou precisando de você na igreja agora. 3 horas da manhã, não era 3 horas da tarde, nem 9 horas, 10 horas da noite, não. Eu subi na minha bicicleta, irmãos, e andei uma distância de mais ou menos 5 quilômetros de bicicleta. Cheguei, entrei dentro da igreja, subi no escritório pastoral lá em cima, bati na porta, ele falou: pode entrar. Eu entrei e falei: pois não, pastor. Ele falou: não, agora você pode dormir. Eu só fiz isso para saber se você era obediente. Aleluia, Jesus. Se você fizer isso com muitos crentes hoje, ele muda de igreja. Ele vai para uma igreja onde o pastor bajula ele por causa do dízimo dele. E aí ele fala que ele é igual a Abraão. Ele não está suportando o peso do pastor. Imagina se Deus pediu o Isaac dele. Fala: coloca o teu Isaac em cima do altar e corta o pescoço dele. Mete a faca na jugular e vê o sangue daquilo que você mais ama descer escorrendo nesse altar. E é por isso que muitos naufragam na fé. Começam bem, mas terminam mal. Porque promessa de Deus cumprida, como foi na vida de Abraão, é só para quem ama e cumpre o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus mais do que o meu Isaac. Eu amo a Deus mais do que a minha honra. Eu amo a Deus mais do que qualquer coisa. Aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, lá em Gênesis 15. Gênesis 15 não. Gênesis 22. Versículo 16. Porque foi aqui que concretizou, meus amados. E Deus me mandou aqui hoje para dizer que você acha que Ele te deu alguma coisa. Fica filmando. Você não viu nada. Você só está seguindo a primeira promessa que Ele te fez ainda. A hora que você resolver entregar o teu Isaac sobre o altar, você vai escutar isso daqui, não é de mim não. É da boca do próprio Deus. Olha o que Ele falou para Abraão. Versículo 15 do capítulo 22. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Ele não tinha ninguém maior do que ele para jurar, então ele jurou por si mesmo. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Agora, como que Deus fala para Abraão que era o único filho dele se ele tinha Ismael?
Sabe por quê, meu irmão? Deus só considera a oferta aquilo que não é resto para você. Deus não precisa de migalha, porque Ele não está disposto a te dar migalha. Ele quer te dar o melhor dessa terra. E tem gente que não é fiel em dízimo, que não é fiel em oferta, e perde as maiores bênçãos de Deus. Porque Abraão foi o primeiro homem a dar o dízimo, e Abraão não tinha lei para seguir. Abraão é o homem que é chamado de pai da fé, amigo de Deus, o homem que alcançou a promessa. E ele alcançou essa promessa, não foi por lei não, ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé. E olha o que Deus fala mais aqui, ó. Que deveras te abençoarei grandissimamente, multipliquei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Essa palavra aqui do versículo 17, deveras, ela só ocorre 2 vezes, meu amado. Em todo o Velho Testamento, essa palavra do hebraico. Ela só acontece aqui e lá quando Manassés busca a Deus deveras, quando ele foi levado para o cativeiro, porque provocou a ira de Deus. Você sabe o que essa palavra simboliza? Eu vou te abençoar sem limite. Oh, glória a Deus. Eu vou fazer muito mais do que você está esperando, porque quando Manassés entrou no cativeiro, ele buscou a Deus de todo o coração. Deus estava falando ali, Abraão, todo o meu amor eu vou mostrar para você. Você me deu o seu único filho, o meu único filho que está aqui comigo, vai descer para morrer pela sua família. Porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. Não foi eu que disse isso. Jesus falou isso para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. A salvação vem dos judeus. E isso aconteceu porque Abraão não viveu de qualquer jeito. Abraão colocou o coração dele em todo o altar que ele levantou para Deus. Ele se entregou a Deus como é preciso. Ele se dedicou a Deus como é preciso. E olha o que ele continuou falando aqui, ó. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém, Jesus. Porquanto obedecestes a minha voz. Aqui não está falando que a semente de Abraão vai ser escravizada pelo inimigo. Está falando isso? Aqui está falando que a semente de Abraão vai viver derrotada nessa terra. Está falando que a semente de Abraão vai viver miserável nessa terra. Porque como que você vai cuidar dos pobres, vai dar esmola se você não tem nem para você? Eu seria muito incoerente de falar para você, dê esmola, sem te abençoar para fazer isso. Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que dá semente ao semeador e pão ao que come. Aí eu quero que você abra a Bíblia em outro local. Gálatas 3. Você só vai sair daqui com coração de derrotado hoje, se você quiser. Você vai descobrir quem você é. E toda vez que o diabo falar que você não é, você lê a Bíblia para ele. Faz igual Jesus. Quando o diabo vinha com sugestão para Jesus no deserto, Jesus falava, também está escrito. Oh, glória. Gálatas 3, versículo 7. Vamos começar do versículo 6. Todos acharam? É o caso de Abraão, que creu em Deus e lícito lhe foi imputado como justiça. Agora repitam comigo. Sabeis, pois,
Sabeis, pois, que os da fé que os da fé são filhos de Abraão. são filhos de Abraão. Quem aqui é da fé, levanta a mão. Amém, Senhor. Então você vai possuir a porta dos seus inimigos. Amém, Senhor. Você vai ser herdeiro de todas as promessas que estão na palavra. Amém, Senhor. Acabou o reino do diabo na tua vida. Miséria, sofrimento, angústia, acaba hoje. Isso não é simplesmente uma festinha de aniversário onde nós vamos bater palma, não. Nós vamos sair daqui como herdeiro. Como aquilo que somos, como aquilo que Deus fez. Aleluia. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. E hoje é só o começo. Hoje é só o começo. Amém. Venha amanhã e domingo e traga convidado. Faz aquilo que Deus quer de você, porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Amém, Senhor. Traga pessoas que estão derrotadas, pessoas que estão para baixo, pessoas que não estão tendo mais motivação para viver nem para lutar. Pode trazer, meu irmão, que do jeito que Deus está te levando daqui cheio hoje, você vai parar de andar de cabeça baixa, Ele vai fazer isso com quem você trouxer. Amém, Senhor Jesus. Porque nós não Aleluia. servimos imagem de gesso, de poste. Existe uma tradição rabínica, e isso é ensinado entre os judeus, não é bíblico. Os judeus ensinam isso. Que o pai de Abraão, ele era um dos maiores fabricantes de ídolos da Mesopotâmia. E ele fabricava um deus chamado Deus Marduk. E a Bíblia diz que um dia Abraão, servindo aqueles deuses lá, porque o pai dele mandava, ele pegou um machado, rebentou com tudo e colocou o machado na mão da maior estátua que tinha. O pai dele chegou tudo quebrado. Ele falou: o que aconteceu? Ele falou: ó, aquele ali ficou furioso com os outros, porque eu servi eles primeiro e ó, sentou o machado, matou tudo. Rebentou com tudo. Aí o pai dele falou: não, mas isso é impossível. Eles são de argila. Ele falou: então como que o senhor crê num Deus que é de argila, que tem olhos mas não vê, tem pés mas não andam e tem mãos mas não podem apalpar? E aí então Abraão alcança o coração de Deus. Isso é tradição rabínica. É ensinado nas escolas rabínicas em Israel. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não duvido disso. Porque a Bíblia diz que Deus olha tudo que a gente faz desde quando nós estávamos no mundo. Isso aqui é uma prova disso? Porque eu não venho aqui para ensinar lorota, não. Vou falar, está na Bíblia. E se não tiver na Bíblia, eu falo. É tradição, é ponto de vista de teólogo. Quando Deus escolheu Cornélio, lá em Atos 10, Ele disse: as tuas esmolas, as tuas orações foram lembradas diante de Deus. Amém, Senhor Jesus. Cornélio não era crente, não. Mas ele orava, ele dava esmola, e Deus mandou um anjo para falar para ele: agora você manda buscar Pedro, porque ele vai ensinar o que você precisa fazer. Quando Deus encontra um coração que, mesmo sem conhecer Ele, ama a prática da justiça, Deus dá um jeito de levar alguém até aquela pessoa. E foi o que aconteceu. Não tinha ninguém para ele mandar, porque naquele tempo estava todo mundo fora da fé, adorando imagens de outros deuses. Ele mesmo foi até Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão creu e alcançou tudo que está registrado ali. Deus trouxe você aqui nessa noite hoje para dizer para você que você foi chamado para conquistar, Amém. para alcançar, para tomar posse. E na tua obediência você vai ver todas as promessas se cumprindo. Se você for dizimista, você vai ver janela do céu aberta. Amém, Senhor. Porque aquele que faz promessa é fiel. E Jesus garantiu o seguinte: não vai cair um tio da palavra sem que tudo que está escrito se cumpra. Amém, Senhor. Ah, mas disso não era Velho Testamento. Vai ler Hebreus, irmãos.
E pega a Bíblia em todas as traduções, vai para a internet, pesquisa, porque a palavra de Deus diz que se os levitas eram dignos de receber dízimos e ofertas, muito mais digno é o Filho de Deus. Amém. Aleluia. E ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque recebeu o quê de Abraão? Recebeu o dízimo. Quem faz aliança com Deus experimenta o melhor de Deus nessa terra. Eu estou ensinando vocês, o meu ministério é ensino. Eu não sou muito de pular, de ficar falando que vi anjo, não. Eu entrego aquilo que Deus me ensina aqui dentro. Aleluia. E se você praticar o Deus que é na minha vida, que foi na vida de Abraão, vai fazer com vocês tudo o que ele fez comigo. Amém. Porque eu vou casar primeiro, para depois eu vir aqui dar o testemunho do que Deus fez. Amém. Não concretizou tudo ainda. Mas alguns aqui já sabem que outra vez que eu tive aqui eu contei, Deus me arrancou de dentro de uma penitenciária. Eu passei 6 anos dentro da cadeia. Você acha que você já passou por tribulação? Você precisa conhecer um presídio. Vai fazer uma visita, vai evangelizar lá dentro. Aí você vai descobrir que a sua vida é uma Disneylândia. A hora que você vê depois de uma rebelião, tropa de choque invadindo, dando tiro de ponto .40, bala de borracha, bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo, e você não tem o papai e a mamãe, nem um pastor para falar, me ajuda, e você tem que contar única e exclusivamente com o Deus que você aprendeu a amar e se desviou da vontade dele, e por causa disso você foi parar lá dentro. Aí você vai entender. Não façam como Abraão e nem como eu fiz. Não queiram o Egito. Egito é lugar de dor. Não queiram conhecer a terra de Filisteu. Lá traz percas. Façam o que Abraão fez. Copiem o bom exemplo dele. Faça da sua vida um altar. Faça da sua vida um local de consagração contínua. Jejue. Ore. Leia a palavra, louve a Deus, adore, porque Deus não está atrás de pastor, Deus não está atrás de profeta, Deus está atrás de verdadeiros adoradores. É isso que Ele está procurando. Ainda que você não tenha cargo da igreja, se você for um adorador verdadeiro, meu irmão, eu tenho 4 credenciais aqui no bolso, e se eu não viver aquilo que eu prego, eu vou para o inferno. Credencial não faz de ninguém melhor do que ninguém. Sou bacharel em teologia, não sou melhor do que nenhum aqui, ó. Eu sou herdeiro da mesma promessa, e tudo que eu tenho, Deus me deu para abençoar vocês. Eu sou apenas um servo de vocês aqui. Porque foi esse o exemplo que Jesus me deu. Ele catou uma toalha, colocou no ombro e lavou o pé de 12 pecadores, inclusive daquele que ia trair ele. Ele sabia disso. E ele não deixou de lavar o pé do traíra dele. Ele não deixou de lavar o pé daquele que ia negar ele. E a Bíblia diz que ele amou a todos até o fim. E se ele amou aqueles até o fim, ele vai nos amar até o fim também. Porque lá no presídio ele continuou me amando. Não caiu um fio da minha cabeça, de cabelo, sem a permissão dele. Hoje eu estou aqui falando dele para vocês. E dizendo que o caminho é o que Abraão escolheu, é o certo. É levantar altar. É deixar Deus fazer. Se for preciso esperar 25 anos para ver uma promessa se cumprir, espere. Porque o dia que ela se cumprir, todo mundo vai olhar e vai dizer para você: valeu a pena esperar. Amém, Senhor Jesus. Valeu a pena suportar a dor. Valeu a pena cada lágrima que você chorou. Porque hoje quem viu o seu sofrimento vai ter que contemplar com os teus 2 olhos o teu sucesso. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Agora eu estou num dilema. Irmãos,
eu fiz a minha parte. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fez a dele, porque enquanto ele me usava para pregar, ele falava com você aí. Ele te mostrava aquilo que você precisa mudar. Ele falava para você aquilo que você precisa fazer. Porque nós não estamos órfãos, ele está aqui conosco. Amém? Então agora é você e ele. Eu vou orar, mas você vai falar aquilo que você precisa falar para ele. E não vai pensando, mas eu não sei orar. Deus não está atrás de palavra bonita, Deus está atrás de sinceridade. Não adianta falar bonito e não falar o que está verdadeiramente no coração. Então ora do seu jeito. Pede para Deus, fala, Deus, eu preciso, eu não consigo. Sou pequeno. Obrigado, Jesus. Sou um pecador, eu não sei, até agora, não consegui até hoje e preciso. Pede para Deus segurar na tua mão. Obrigado, Jesus. Mas Deus, segura na minha mão e me ajuda a andar assim como o Senhor foi com Abraão. Seja comigo. Caminhe ao meu lado. E você pode ter certeza, meu amado. Você vai sentir o toque dele nessa noite. Glórias a Deus. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Enquanto a irmã vai cantar esse louvor, Obrigado, Jesus. é você e Deus. Glórias a Deus. Porque eu não posso mudar a sua vida. Eu fiquei dentro do presídio, eu não tinha você, eu não tinha pastor, eu não tinha ninguém. É verdade. Eu só tinha ele e o que eu tinha aprendido. E quando eu fiz com o Abraão, eu voltei lá para o altar que eu tinha abandonado e voltei a ter a vida que eu tinha. De lá para cá ele começou a abrir todas as portas que estavam fechadas. E aonde eu tenho colocado a mão, Deus tem abençoado. Amém, Senhor Jesus. Então comece a falar com Deus agora. Pai, fala com o teu povo. E usa a tua serva agora, em nome de Jesus. Acha que Deus te esqueceu, pensa até que está sozinho, mas Deus não desampara os seus, e nessa luta vai contigo. Obrigado, Jesus.